Vamos começar o nosso estudo lendo Gênesis capítulo 3, verso 8. Eu quero lhe convidar que você me acompanhe nas entrelinhas do texto. Você sabe que muitas vezes aquilo que está nas entrelinhas é mais importante do que aquilo que está óbvio no texto. Então, vamos ler Gênesis 3:8, que diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando Adão e Eva pecaram, eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, à tardinha. Nós percebemos aqui nessas entrelinhas que era costume de Deus, ao final de todas as tardes, possivelmente uma das pessoas da divindade, deixar o seu trono no centro do universo e vir aqui conversar com os nossos primeiros pais. Era um hábito divino, todas as tardinhas, deixar o centro do universo e vir conversar com os nossos primeiros pais. Só que Deus, na criação, além de ele mostrar, através de um dia especial, que ele é o Criador, ele mostra também o quanto você e eu somos especiais para ele. Por quê? Em Gênesis 3:8 vemos que todas as tardinhas, podemos deduzir que todos os finais de tarde, Deus passava um tempo de qualidade ali com os nossos primeiros pais. Mas há um dia em especial que Deus não passava com eles só a partir do final da tarde. Deus passava com eles o dia inteiro. Deus deixava o seu trono, o centro do universo, por um dia inteiro para ficar apenas com Adão e Eva e com as criaturas que ele havia colocado aqui neste planeta. Olha o que diz Gênesis 2, 1-3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Ao término do mundo, em 6 dias literais, a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. A palavra descansar, ela não traduz o que realmente Deus fez no sábado, né? No português não existe uma palavra que corresponda àquilo que o hebraico quer dizer nesse texto. Afinal, Isaías 40, né, versos 30 e 31, dizem que Deus não se cansa. Mas como no português, por exemplo, não existe a palavra sabateou, ou seja, Deus sabateou no 7º dia, então o tradutor preferiu colocar Deus descansou. Então qual seria o sentido se existisse essa palavra sabatear no sábado? Simplesmente cessar atividades. Então, como Deus cessou as suas atividades no sábado, ou seja, toda a sua criação estava completa, inclusive a criação do sábado, né? O dia de sábado, diz o texto que ele não abençoou e santificou todos os dias da semana. Diz o texto que ele, por ter cessado as suas atividades, nesse dia, ele abençoou o 7º dia e o santificou. E a razão, porque nele descansou ou cessou, não é? Toda a obra da criação que ele havia efetuado neste planeta. Eu não consigo imaginar Deus descansando sozinho no sábado, não é? Ou melhor, cessando suas atividades e contemplando a natureza, enquanto nossos primeiros pais estavam pegando na enxada, cuidando do jardim do Éden, né? Isso é impossível. É óbvio que o sábado foi feito para benefício também do ser humano, tanto que Cristo, em Marcos 2:27, ele, quando corrige os fariseus sobre a maneira distorcida como eles guardavam o sábado, ele
leva a mente dos seus ouvintes para esse texto de Gênesis 2, 1 a 3, e ele diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, do ser humano, e não o homem ou o ser humano por causa do sábado. Então você percebe que Deus separa este dia para nos lembrar que existe um Criador especial, existe um Deus especial, e que o ser humano é especial, porque enquanto nos demais dias da semana Deus visitava nossos primeiros pais aos finais da tarde, no sábado Deus passava o dia todo com os nossos primeiros pais. Veja o quanto o ser humano, desde que foi criado, é especial para Deus. Por isso, essa doutrina do sábado, longe de ensinar salvação pelas obras, ela ensina que existe um Deus especial e ela mostra o quanto o ser humano é especial para Deus. Com o tempo, é óbvio, de escravidão no Egito, o povo de Israel não pôde observar esse mandamento. E Deus decidiu escrever para eles o Decálogo, os 10 mandamentos, para que eles se recordassem de certos princípios que eles haviam esquecido praticamente no Egito e para que eles vivessem felizes à luz da observância desses princípios. E nós percebemos que o 4º mandamento, além de dar o nome ao 7º dia, porque alguns pensam assim, né? Bom, se Deus não disse o nome do 7º dia em Gênesis 2, 1 a 13, então o 7º dia para mim pode ser o domingo, para mim pode ser a segunda, ou pode ser a sexta-feira dos irmãos muçulmanos. Mas o 4º mandamento não dá esta opção para nós, esta liberdade de escolhermos o nosso 7º dia. Porque, biblicamente, o 7º dia tem um nome. E por falar nisso, querida internauta, é o único dia da semana que recebe um nome. Todos os demais dias são chamados de primeiro dia, segundo dia. No Novo Testamento, olha que interessante, os dias são chamados assim, no grego, né? Primeiro dia após o sábado. Segundo dia após o sábado. Terceiro dia após o sábado. 4º dia após o sábado. Ou seja, você vê aí um argumento gramatical mostrando que o sábado se constitui no ponto principal da semana. Porque ele lembra que existe um Deus criador, um Deus especial, e lembra que você também é especial para ele. E aí, em Êxodo 20, 8 a 11, lemos o seguinte, ó, lembra-te do dia de sábado, ou seja, o 7º dia tem um nome, para o santificar. Por que Deus falou santificar? Porque em Gênesis 2, 2 e 3 ele falou que ele abençoou e santificou. O que é abençoar algo? É colocar uma bênção sobre aquilo, né? Santificar, a palavra santificar quer dizer separar para um uso especial, para um uso santo, exclusivo e especial. Outras traduções, eu acho que a nova King James atualizada traduz assim, que Deus consagrou o dia de sábado, né? E aí ele já nos dá agora uma orientação de como que nós podemos consagrar o sábado. Mas os 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não é o sábado do israelita, não é o sábado do judeu, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. E o verso 11 dá a razão. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui está a razão para a guarda do sábado. Não é para você comprar a sua salvação, porque você só a adquire por meio do sacrifício substitutivo de Cristo e você recebe essa salvação pela fé. Mas o sábado é um dia especial
porque nos lembra da existência de um Deus especial e nos lembra o quanto você é especial para Deus. Sabe do que mais o sábado é um lembrete? De que nós não podemos nos tornar pessoas melhores simplesmente pelos nossos esforços. Depois do pecado, o sábado adquire também esta função. Não apenas ser um lembrete de que Deus é especial e de que o ser humano é especial para Deus, mas um lembrete de que Deus é o autor da nossa santificação. A santificação é o processo pelo qual nós nos tornamos parecidos com Jesus a cada dia. E esta santificação é uma universidade na qual nós não receberemos um diploma nesta vida. Na glorificação, receberemos esse diploma. Mas enquanto isso, precisamos passar por esta universidade para que possamos ser glorificados. E Ezequiel capítulo 20, eu vou ler para você aqui um versículo muito interessante, que mostra que o sábado tem essa função, não é? De lembrar de que você não pode se tornar uma pessoa melhor simplesmente por seus esforços. Você tem sim que se esforçar, mas não é simplesmente pelos seus esforços. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Tá? Você pode ler também o verso 20, tá? Como está aqui orientado para você, como está o texto na tela. Mas o verso 12 diz assim, ó. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Isso aqui, amigos, é muito importante. Primeiramente eu pergunto, Deus era o responsável pela santificação só do israelita, do judeu, ou também Deus é o responsável pela santificação dos cristãos? A resposta é óbvia, né? Deus é o responsável pela santificação de todos os seres humanos. Então, mesmo que esse texto tenha sido escrito para Israel, ele não foi escrito só para Israel. Porque esse texto diz que o sábado serve de sinal para nós sabermos que é o Senhor quem nos santifica. E qual é a relação do sábado com isso? Lembra-se que Deus santificou o sábado? Em Gênesis 2:3? Então, da mesma forma que Deus santificou, consagrou o sábado para um uso especial, Deus quer santificar, consagrar você para uma obra especial, né? Representá-lo neste mundo. Então, o sábado, além de lembrar que existe um Deus criador especial e que o ser humano é especial, o sábado é um lembrete de que você e eu só podemos nos tornarmos pessoas melhores, só podemos ser santificados pela atuação de Deus nas nossas vidas, pela atuação do Espírito Santo. Então o sábado é uma proteção contra o ateísmo, porque ele nos mantém constantemente lembrando a cada semana que existe um Deus criador. O sábado é um auxílio contra a baixa autoestima, porque lembra-nos o quanto somos especiais. E o sábado também é um lembrete de que não podemos ser salvos por nossas obras, porque o autor da nossa santificação é Deus e não nós mesmos. Só que além disso, o sábado é um memorial de uma outra coisa. Você lembra, ou você conhece Mateus 11, 28 a 30, né, quando Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Cristo nos convida para descansarmos nele. E em Hebreus capítulo 4, o tema do capítulo 4 de Hebreus é o descanso pela fé em Cristo Jesus. E o curioso é que Hebreus foi escrito cerca de 70 anos depois de Cristo. E Hebreus, no capítulo 4, verso 4, ele usa o sábado como um memorial do descanso espiritual que podemos desfrutar em Jesus todos os dias da semana. Que interessante isso, né? 70 anos após a cruz, o autor de Hebreus não usa o domingo
a segunda ou a sexta-feira como um memorial de que podemos descansar em Jesus todos os dias. Ele usa o sábado como um exemplo. O que isso indica? Que 70 anos após a cruz, o sábado continuava sendo guardado. Do contrário, o argumento em Hebreus 4 perderia o sentido. Então, em Hebreus 4, o assunto é o descanso pela fé em Cristo, e o sábado é colocado como um lembrete, como um símbolo desse descanso espiritual em Cristo que encontramos todos os dias da semana. Leandro, como que eu devo observar o sábado? Eu quero lhe dar rapidamente aqui algumas dicas. Em primeiro lugar, em Êxodo 28, e 9, nós vimos que o sábado é um dia de não fazermos nenhum trabalho. Ou seja, tudo aquilo que for de ordem secular, devemos deixar de lado e separarmos apenas para atividades espirituais. E quais seriam algumas dessas atividades espirituais? Bom, primeiro, em Lucas 4,16, lemos que Jesus, segundo o seu costume, ou seja, não era porque ele era judeu, mas de acordo com seu costume, de acordo com seu estilo de vida, Jesus ia à sinagoga todos os sábados. Isso nos ensina que uma atividade espiritual importante de realizarmos no sábado é irmos ao culto, é irmos à igreja. Outra atividade interessante encontramos em Mateus 12:12. Cristo estava em Mateus 12 corrigindo a maneira errada de os fariseus guardarem o sábado, porque eles fanatizaram o quarto mandamento. E aí no verso 12 ele fala assim, é lícito, ou seja, é de acordo com a lei, fazer o bem aos sábados. E neste contexto ele cura uma pessoa no sábado. Então o sábado é um dia de você não fazer trabalhos seculares, dedicar mais tempo de culto a Deus, indo na igreja, fazendo uma leitura maior do texto bíblico, ou de livros que levem você a Deus. E é um dia também para você visitar um orfanato, visitar um asilo, visitar um hospital, não é? Fazer o bem pelo próximo. Ou seja, o sábado não é um dia de não pode fazer nada. O sábado é um dia de fazer atividades legais e diferentes das que fazemos ao longo da semana. Então esta é uma outra dica para guardarmos o sábado em Atos 16:13. Paulo chega a um lugar onde não tinha sinagoga, e aí o que ele faz? Ele vai para o meio da natureza, para próximo de um rio, onde parecia haver um lugar de oração. E ele faz um culto com as pessoas que estavam ali, em meio à natureza. Olha que bênção. Você pode, um dia de sábado, sair um pouco da selva de pedras, que são as cidades, não é? E ir tendo contato maior com a natureza. A natureza vai falar muito aos seus ouvidos e ao seu coração sobre um Deus Criador. E você pode aproveitar esses momentos e contar para o seu filho, para a sua filha, né, que aquele lindo passarinho foi Jesus quem fez para alegrar o dia dele ou dela. Que essas árvores, essas flores, mostram aspectos lindos do caráter de Deus, mostram o quanto Deus ama o belo e ele se preocupa também com que nós apreciemos as coisas que ele fez e as coisas da vida. E eu finalizo lendo para você um convite de Deus para você, que está em Apocalipse 14, verso 7. Sabe, queridos, esse texto é muito importante porque esse texto fala do tempo do fim, fala da pregação do evangelho, e neste capítulo existem 3 convites, 3 recados últimos de Deus para a humanidade. E um desses convites é para nós adorarmos a Deus no sábado. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui João está parafraseando Êxodo 20, verso 11. São praticamente as mesmas palavras. Êxodo 20, 11 dá razão para nós guardarmos o sábado. Apocalipse 14, 7, citando as palavras de Êxodo 20, 11, nos faz um convite
para adorarmos ao Criador no dia de sábado. E o verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, mesmo que nós não sejamos salvos pelas obras, o sábado, ele será um sinal externo de uma santificação interna efetuada por Deus. Ele será um sinal externo de uma lealdade interna.